Boas pessoal, bem-vindos ao sexto vídeo de super-heróis DC Comics, série 2. Esta inacreditável coleção de 10 álbuns que saiu com o jornal O Sol. Teve ainda mais este álbum de um personagem que eu recordo-me vagamente de ver na televisão, em animação, o Gavião Negro. Aqui escrito por Jeff Jones, desenhado por Rangos Morales e José Garcia Lopes. Eu achei talvez dos álbuns mais pobrezinho foi o Choque Titãs. Foi o dos Titãs, Novos Titãs. Não é para eu não gostar dos Novos Titãs. Eu gosto imenso dos Novos Titãs, muito. Os Novos Titãs têm a sua melhor fase na altura que foi escrito, antes da Crise das Terras Infinitas, exatamente, pelos mesmos autores, com o Contrato de Judas e muitas outras histórias. Mas esta eu não gostei foi deste álbum, desta história em si. Esta aqui do Gavião também é fraquita. O Gavião Negro é um personagem interessante. Ele aqui divide o álbum basicamente com o Atom Man. Que basicamente, se vocês não sabem quem é basicamente uma coisa semelhante ao Homem-Formiga, da Marvel. Que é muito mais famoso, talvez por causa do filme. E o Atom Man é muito mais antigo que o Homem-Formiga. Mas pronto. São escolhas. Eu não achei a história assim tão interessante. Não é mal desenhada. Sofre de alguma coesão a nível de argumento. Aparece aqui o Doutor Destino, que eu nunca entendi os poderes dele, os poderes deste feiticeiro. Fala sobre as reencarnações do Gavião Negro. Basicamente, o Gavião Negro, na época de Prata, era um terrestre que tinha uma tecnologia alienígena, penso que era assim, mais ou menos. E tinha umas asas, depois tinha umas armas e por aí fora. Depois, a outra fase do Gavião Negro, ele já é um Tangariano, que é um alienígena mesmo, e de um estado policial que protege a galáxia. Depois no passado, eles na verdade são reencarnações de um personagem que vem do tempo dos faraós. E pronto, essa história está mais ou menos aqui contada, mas não talvez de uma maneira interessante. A abordagem é feita aqui em estilo prefácio, no final explicando as várias reencarnações do Gavião Negro. Interessante, mas digo sinceramente, não é obrigatório, não é uma grande história para entreter. Entreteve o quanto baste, nada de mais. Houve aqui coisas muito mais interessantes, como este último álbum, Poder Absoluto. Uma história que já vi muitas opiniões sobre esta história. Eu quando comecei a ler a história é de... agora esqueci o nome. É de Jeff Loeb e desenhado por Carlos Pacheco. Belíssimo. Fantástico. Eu pensei que a história era uma história Elseworlds, porque a história é tão estranha quando começa inicialmente que parece-me um pouco... não sei. Uma vez a falar com um indivíduo, ele disse-me, não, mas esta história é uma história alternativa. E ela não é. Ela é uma história da continuidade. Porquê? Basicamente, dando um modo para a história. Dois vilões que vêm do século... da viragem do século 30 para o século 31. Dois vilões da Legião de Super-Heróis. Chegam à Terra, numa máquina do tempo, e modificam as origens dos próprios super-heróis. Isto, basicamente, o que vou dar é a sinopse da história. A história é muito mais do que isto. Eles matam os Kent. Um deles mata o assassino dos pais de Bruce Wayne. E, basicamente, são eles que os criam a partir dali. Ou seja, dois dos mais poderosos vilões dos mais poderosos heróis da DC, criado por três super-vilões. Ao mesmo tempo, eles matam Hal Jordan, eles destroem o Caçador Marciano com fogo, eles matam os pais de Aquaman, penso que é isso. Eles matam Barry Allen no raio que iria torná-lo no Flash. E então vemos que, no tempo atual, Superman e Bruce Wayne são algo mais parecido com Hitler. Eles acabam por colocar Lois Lane ao lado do Superman. Eu acho engraçado aqui, porque há certas coisas que não se deve mudar demasiado. E vemos aqui então a Estátua da Liberdade, que são na verdade estes dois enormes ditadores na América. A história é muito interessante. A história é feita de várias sequências. Aqui estão os três pais que eles tiveram, três pais adotivos. E então a questão da Mulher Maravilha, a questão que eu tive com o outro indivíduo, é que a Mulher Maravilha acaba por... não quero mostrar muita história, mas já estou a mostrar. A Mulher Maravilha acaba por matar o Batman. E o Superman, em sofrimento, apela aos pais
dizendo que eles foram os carniceiros, mataram o meu irmão. E ele diz, tens de te vingar, Clark. Tens de ser rápido e brutal. E é o que ele faz. Ele é rápido, brutal. Ele realmente parte as braceletes da Mulher Maravilha. Não sei como, elas basicamente deveriam ser indestrutíveis. E ele executa a Mulher Maravilha com o seu próprio laço. Por acaso eu sempre pensei que ela era capaz de vencer o Superman. Mas ela não está a tentar vencê-lo. E este Superman foi educado de outra maneira. O que se passa é que depois de muitas coisas que acontecem na história, ele acaba por perceber o que... Bom, leiam a história, porque a história tem muitas... Não contando, já contei muito da história. Mas é muito, muito interessante. Sei que há tantas... Eu já estou a contar muito da história. Não posso contar toda a história. A história é muito fixe. Já não ia contar a história, mas já estou a contar. A história mesmo tem muita coisa, muita informação sobre o passado. A verdade é que a máquina do tempo vai andar para a frente e para trás muitas vezes e o universo nunca vai ser o mesmo que foi quando começou inicialmente. Está aqui uma história curiosa no final, engraçada, curiosa, em que há um vilão que troca a mente do Superman e do Batman com a de Poderosa e a Caçadora. Então eles basicamente estão dentro do corpo da sua prima e da sua filha. Um bocado estranho, mas é isso que acontece. Que estes álbuns eram fixos, tinham sempre mais qualquer coisa. Obrigatório. Um álbum, uma história obrigatória. Mais uma excelente história de Superman e Batman, porque há boas histórias de Superman e Batman. Não há só porcarias como a porcaria do Batman contra o Super-Homem. Há excelentes histórias. Sim, também estava a ser injusto. Não, esta não é uma história Superman contra Batman. Pois, esta história não é uma história dos dois, mas não é um contra o outro. Não, eles aqui não combatem. Não por ideais, não. Por acaso tentam combater, mas não por uma outra situação. Mas há boas histórias feitas com estes dois personagens.